Bom dia a todos. Deixa eu chamar a Ila. Bom dia a todos. Depois do carnaval, que a gente teve uma breve pausa na nossa pausa também é cuidado, né? Vamos aguardar a Ila entrar. Se a Ila já entrou. Bom dia a todos. Hoje o tema, né, do pós-carnaval, do começo do ano, vai ser quase, é uma live, mas eu quase arrumo-se comigo, que faltou colocar ainda brinco e tudo. Mas o tema de hoje é: estamos super diagnosticando a insônia na infância? Deixa eu aguardar a Ila entrar. Deixa eu dar um oi para a Ila aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Consegue entrar. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre esse espectro do diagnóstico da insônia. Na realidade, mais sobre esse aspecto, tentando plotar a insônia num contexto biopsicossocial, né? Um pouco mais do que num contexto como a gente costuma falar da insônia, que a gente costuma comentar a insônia mais assim no diagnóstico, o que a gente tem de critérios diagnósticos, e o que a gente tem de convidar novamente a Ila, e o que a gente tem de impactos disso, mas plotar isso num contexto um pouco mais amplo, né? Deixa eu ver agora, acho que a Ila vai entrar. Um contexto amplo nesse sentido, no sentido do onde ela se insere no social como um todo. Ila conseguiu entrar? Vamos ver se ela conseguiu entrar. Ila, se você estiver me ouvindo, eu enviei um convite e aceitei seu convite. Vamos ver se vai dar certo um dos dois. Então, assim, a insônia, acho que enquanto a Ila não entra, eu vou trazer talvez a parte que a gente sempre fala, né? Que é a parte técnica da insônia. A parte técnica da insônia é o diagnóstico da insônia como um todo, né? Que é todo distúrbio de iniciar o sono, manter o sono, despertar precoce, que ocorra a crônica, né? Que ocorra mais do que 3 vezes por semana, por mais do que 3 meses. Então, isso daí é a definição de insônia. Existem alguns modificadores da insônia que são aplicados para a infância, né? Então a gente sabe que isso tem que acontecer a despeito de um ambiente adequado, né? E mesmo a despeito desse ambiente adequado ocorrer esses sintomas, e o modificador para a criança, e aí é que talvez esteja o pulo do gato e onde comece a nossa discussão, é o fato de isso precisar ser. Ila, eu te enviei um convite, desculpa. Isso precisar ser considerado um problema pelo cuidador. Então, aqui talvez esteja o ponto no qual a gente vai pautar a discussão hoje, assim que a Ila entrar, que é o fato de a gente colocar um outro personagem na história, que é o personagem não paciente se queixando, né? Não a criança insone se queixando, e sim um terceiro. Então, aqui vai entrar a percepção de um terceiro. Um terceiro, um quarto, um quinto, porque vai ter o pai, vai ter a mãe, às vezes tem uma babá, às vezes tem um cuidador. A Ila não está conseguindo participar. Ila, eu te mandei convite e deixa eu te mandar de novo, então. E eu aceitei o seu pedido de participação. Vamos ver se dá certo. Te convidei novamente, Ila. Veja se entra. Bom, enquanto a Ila... Nesse minuto, Ila, eu te coloquei... Ah, deu certo. Foi. Bom dia. Que Bom dia. desespero. Bom Gente, dia. É só pra animar o dia, pra dar uma adrenalina no começo. Então, eu comecei sem brinco. Eu tava colocando brinco quando eu tava terminando de me arrumar, eu né? entendo, eu entendo, eu esqueci a chave do carro na bolsa e meu marido lá embaixo, cadê a chave? Então, pra vocês verem como é a vida real, vocês estão ouvindo. Minha filha, daqui a pouco as crianças descem, né, pra ir pra escola. A minha filha tá gritando, mamãe! Eu já fui lá dar tchau, dar bom dia, mas não adianta. É vida real. A vida Mas vamos lá. continua. Mas estava te escutando e acho que, claro, antes da gente pensar, inclusive, nessas questões todas
diagnósticas, né, Letícia? E talvez nessa é, diagnosticação também, né? Se é que existe essa palavra, acho que é importante sempre dar um passo para trás para dar dois para frente e acho que é entender quais são os critérios, né? Pelo menos descritivos, topográficos de uma insônia, certamente é o primeiro passo, né? É. Eu acho que, então, esse contexto onde entra a percepção de um outro, é que eu acho que talvez esteja um ponto importante na gente pensar e conversar sobre o possível superdiagnóstico da insônia, né? Existem alguns modelos que a gente tem para explicar a insônia, no adulto ou na criança, alguns são comuns, mas são modelos que são muito neurobiológicos, que vão muito de vias cerebrais, né? Então, as vias cerebrais que estejam muito mais relacionadas à promoção de vigília, como a via da orexina, né? Que vai cada vez ser mais falada, obviamente, mas todas essas vias que estão mais, entre aspas, ligadas, ativadas, ou a gente pode colocar o termo que for, dependendo do substrato, da forma como a gente estiver falando, isso daí, esse hiperalerta, né, esse hiperalerta cortical, tudo se resume ao hiperalerta cortical, ele muitas vezes está de fato presente, mas ele é muito modulado por questões ambientais, né? Então a gente não pode tirar isso daí do ambiente. Talvez a história do superdiagnóstico ou do aumento de diagnóstico tem mais a ver com isso, promovendo esses fatores neurobiológicos, do que a existência de mais pessoas, ou pelo menos de um aumento de incidência de pessoas nascendo, ou seja, de que isso seja algo inerentemente inato e não relativamente adquirido no ambiente, ou pelo menos modulado, talvez assim seja melhor, modulado pelo ambiente. E aí a gente entende que o ambiente mudou, né? O ambiente muda com o tempo, né? Assim, com as décadas, aí eu tô falando de décadas, de séculos, né? Se a gente vai falar de aumento a gente está falando de décadas e séculos, né? Então, eu acredito que a mudança do ambiente, a mudança das dinâmicas de família, a mudança da exposição luminosa, a mudança das expectativas com relação à criança, isso talvez tenha dado para a gente mais sintomas semelhantes à insônia. O que você acha? Olha, eu vou polemizar, tá? A gente aqui se propôs a falar um pouco dessa coisa do risco de patologizar o desenvolvimento, e claro que o nosso mote aqui vai ser insônia, e acho que esse ponto que você está trazendo faz todo sentido, Letícia, mas faz de conta que aqui a gente não está só para falar de insônia, né? Mas dessa patologização do desenvolvimento como um todo. E aí eu acho que você trouxe alguns pontos que são primordiais de se discutir, né? Claro, eu não estou aqui para dizer que os distúrbios não existem, muito pelo contrário. Existe uma camada fisiológica, existem sintomas, existem sinais, existe prejuízo, tudo isso é passível de se intervir, de se observar e daí por diante. Mas muitas vezes eu escuto de pais no consultório a seguinte questão: tá aumentando o problema de sono, tá aumentando o sofrimento psicológico? E eu falo, olha, eu acho que é um conjunto de variáveis. Então, eu acho que nós já, aos poucos, né, enquanto sociedade, vamos aprendendo a buscar um pouco mais de ajuda, né? Aos poucos a ciência vai entendendo mais o que que é aquele fenômeno que antes era tratado de maneira quase que negligenciada, não é mesmo? E também acho que no limite, muitas vezes a gente vê ali um, um, um excesso de patologização também, né? De sinais e sintomas. Assim como eu vejo também que hoje em dia eu trato pais de crianças, filhas de pais que já passaram por terapia também. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, acho que complementando a tua fala, é que, claro, nosso mote aqui é insônia, mas poderia ser outro, é que não vai dar para falar de risco de patologização sem considerar não só essa questão toda fisiológica, mas também da família daquela criança e um aspecto mais amplo que é cultural. E quando a gente pensa no aspecto cultural, eu vou falar, por exemplo, de uma sociedade do que, gente? De performance, né? Eu vou falar de um recurso como esse aqui que a gente está usando, da rede social, que também muitas vezes acaba sendo
fruto de ansiedade, porque, puxa, eu tô vendo ali que o certo era X e o meu filho tá fazendo Y, né? Enfim, então, quantas camadas existem dentro disso que a gente está falando que é a insônia, né? E que antes sequer da gente fechar um diagnóstico, e vou deixar essa bola para Letícia, Uhum. eu acho que é fundamental entender todo esse contexto que é super complexo. O que você acha? Tô causando aqui? Não, acho que até eu estava esperando algo mais polêmico. Confesso, doutora Ila, eu estava esperando Não algo mais acordei ainda polêmico. tanto. Não, acho que assim, é muito complementar, sabe? No final das contas, de fato, a gente, ao determinar, a gente não determina como sociedade, e como sociedade de ciência da saúde, critérios diagnósticos à toa. Né? Ninguém, de repente, inventa, né, algo. Então, isso surgiu de algum lugar. Então, se surgiu de algum lugar, seja que lugar foi, existe de alguma forma, e as tentativas de classificação são para organizar, assim, o nosso entendimento no primeiro momento e a nossa possibilidade de você dar um tratamento. Então, se existiu lá, eu vou estruturar o diagnóstico porque algo existe ali. Agora, se isso existe, mas ele é influenciado por fatores modificáveis, que no caso são fatores ambientais que eu possa modificar, que eu possa modificar a minha lida com o estresse, o meu comportamento durante o dia, se são modificáveis, a gente vai ganhar uma amplificação muito maior do que apenas uma condição, doença barra transtorno, que tem uma base biológica. Né? Então, que existem bases biológicas que justificam e explicam a insônia, existem. E aqui eu acho que eu tenho que fazer uma ressalva muito grande, que eu estou excluindo muito. Eu estou excluindo, obviamente, bebês abaixo de 6 meses, porque o diagnóstico não bate nessa porta. Eu estou excluindo também pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento, com doenças psiquiátricas claras, porque a própria patologia, a própria fisiopatologia dessas condições já leva a estados de hiperalerta, que ativam as vias de hiperalerta, tudo bem, mas ativam também outras vias. Então, a gente vai excluir isso, a gente vai falar dos normoreativos, né? Então, dentro dos normoreativos, algumas pessoas podem ter uma via do alerta, aquele hiperalerta ativado? Podem, mas o que está ativando? Um ambiente que é modificável, né? Ou seja, de alguma forma, a gente está, entre aspas, escolhendo entrar ali, né? A gente está escolhendo entrar naquilo ali. E aí, por um lado, tem isso, essa vertente. Por outro lado, eu tenho a vertente de uma sociedade, como a gente acabou de falar, que é uma sociedade de performance no meio. Quer dizer, esses dias eu estava dando uma entrevista e era sobre luminosidade, impacto na ciclicidade, da sono vigília, etc. Feixes de luz, amplitude de feixe de luz, o que impacta mais, o que impacta menos. Não uma vez, várias vezes, a pessoa que me entrevistava me perguntou, tá, mas o que a gente pode fazer, já que a gente usa a tela? Não, não usar. Não, mas então, como é que eu posso colocar a tela de uma forma saudável? Não usar. Então, assim, por 3 vezes diferentes, ela estava, e assim, é um ser humano inserido na sociedade como todos nós, tentando burlar essa biologia para deixa eu ver onde eu posso encaixar, ainda pegar um selinho de saudável embaixo. Ou seja, todos nós estamos nesse momento, todos nós como sociedade, né? Então a gente está querendo do nosso corpo uma resposta que ele não está preparada. Todo mundo quer dormir pouco e produzir mais, né? E não ter a consequência da privação de sono por ter dormido muito. Então acho que tem essa dormido pouco. A gente tem essa outra vertente, né? Então primeira vertente, segunda vertente, que é essa. E a terceira, que eu acho que é uma progressão natural, não positiva, porém natural, que é as pessoas que estão de fora começarem a olhar, ai, será que tem isso? Será que tem isso? Querendo colocar um diagnóstico quando não tem. Porque às vezes eu tenho uma questão que ela é subclínica, que de fato eu tenho uma dificuldade no relacionamento no final do dia, estou um dia muito estimulado, aquilo ali me dificulta a ter
um relaxamento com meu filho, aí eu tô falando dos pais, da presença do cuidador, me dificulta ter um relaxamento com meu filho, me dificulta a entrar nessa vibe para que eu coloque a criança nessa vibe também. E aí o que que acontece aqui? Aí eu li uma reportagem que existe insônia. Ah, insônia não sei o quê, insônia não sei o quê. Aí o que que acontece? Eles começam a diagnosticar. Dada a primeira informação, o diagnóstico existe. A segunda informação, a sociedade, né? O segundo eixo, a sociedade está nesse lugar. Terceiro, opa! Essa onda eu não tô. Tem um nome para essa minha dificuldade. A criança tem insônia. E aí a gente entra no superdiagnóstico. Eu acho que existem as três vertentes. E eu acho que existe, de fato, uma parcela das pessoas que olham aquilo ali e querem dar um CID, um nome, um carimbo, sabe? Até para tentar uma explicação. Até para tentar uma explicação. E aí, muitas vezes, a gente tem profissionais com a formação pela metade, ou que não tem a área de base para fazer um julgamento daquela queixa que vem, e vai lá e ajuda. É sim, você tem insônia, e de fato superdiagnostica. Então, eu vejo três vertentes diferentes que eu acho que é importante colocá-las nesse cenário, porque a gente chega nesse ponto aqui, eu só consigo fechar o diagnóstico se eu tiver um panorama completo, se eu entender que as outras existem também. E o que não existe, né? E o que Exatamente. não existe. Porque para eu tirar, chegar aqui e dizer não, isso aqui não é, ou não, para. Assim, eu recebo muito paciente com queixa de insônia. Acho que você também, acho que no nosso consultório, a maioria, talvez 90% ou mais, a queixa é insônia, né? Eu acho que dos 90% de queixa de insônia, eu não sei o teu, tô fazendo aqui um cálculo meio por alto. Talvez insônia verdadeira, seja uns 10, 20%. O resto tem outras coisas. Ou em desenvolvimento ou já estabelecidas, né? Não sei. E aí eu tenho outros diagnósticos do sono, eu tenho outros diagnósticos do neurodesenvolvimento que estão ali, que eu vejo que aquilo ali. Eu tenho falado algo que era mais antigo, eu não sei você, da insônia como sintoma. Eu tenho avisado assim, não, olha, essa manifestação é, na verdade, um sintoma cuja origem é. Aí vai ser vários e alguns. Você tá nessa vibe também? É isso que tá acontecendo com o teu? Eu acho que dentro do meu recorte teórico, né, da análise do comportamento, a gente tem um olhar da psicopatologia que ele se apega menos, inclusive, às questões topográficas, daí por diante, né, das classificações, apesar da gente entender que as classificações são importantes, inclusive, para a comunicação. Mas a gente entende que se produz sofrimento, é passível de cuidado. Uhum, Então, o que eu tenho tentado, obviamente, né, com a ajuda de médicos como você, de uhum. colegas, é justamente compreender o que que essa queixa está comunicando para mim. Qual a função desse comportamento? O que que isso diz sobre essa família? Então, como você mesma trouxe ali, é uma família que precisa de um diagnóstico para justificar os próprios comportamentos e não se engajar na mudança necessária? Não. É uma família que é muito aflita e que tenta tudo que é indicado, que é orientado, né? E que mesmo assim está ali apresentando esse tipo de sofrimento. Então, eu acho que é fundamental a gente entender, antes de tudo, o que que essa insônia está comunicando. Né? E eu sempre brinco que ela muitas vezes é a ponta de um iceberg, que obviamente quando entra no meu campo, né, que quando entra no meu território, é um território que ele está muitas vezes já triado e direcionado em relação às questões fisiológicas. Então, isso me possibilita nadar de braçada no que tem ali do aspecto cultural, relacional, familiar, emocional e daí por diante. Por isso que eu sempre digo em aula, e você também, né, mas eu uso a seguinte frase, que é gastem tempo no processo de avaliação desse caso, independente da área de base, né? Se é médico, se é psicólogo, se é dentista, se é fono, se é físio, né? Quando eu brinco com gaste tempo na anamnese, o que eu estou querendo dizer é, não compre de cara a primeira coisa que aparecer na cabeça de vocês. Né? Investiguem a fundo, usem recursos para que a gente entenda o que, que de fato essa insônia está comunicando. Né, Letícia? Eu acho que é algo que a gente bate muito na tecla e que muitas vezes acaba sendo assim
um equívoco, né, de alguns profissionais, até pela pressão da família em ter um nome, ou pela precariedade do serviço que estão atendendo, pela escassez de recursos. Então, a gente não está aqui para apontar Uhum, dedos, mas para pensar em caminhos, uhum, né, para que, inclusive, o sono não caia nessa vala do desenvolvimento sendo patologizado. Não é uhum, mesmo? uhum. Eu acho que isso é muito importante. Então, e assim, e poder colocar o paciente sob esse olhar mais amplo, depois que a gente passa essa primeira camada de, pelo menos, determinação, o que vai para onde, quem é o quê, eu acho que é muito importante, né? E, assim, na verdade, é o que deveria ser, né, para todo mundo, de uma forma ou de outra. E talvez a gente tenha que fazer uso de outros recursos, caso não tenha recursos diretos, a tecnologia está aí para isso, talvez de alguma forma um pedaço desse segmento, um pedaço desse diagnóstico, um pedaço de todo esse processo possa ser delegado em parte para a tecnologia, não sem aplicação humana, etc., para dar acesso a todo mundo. Porque o que acontece muito é que o paciente para no primeiro momento, ou até a família do paciente para naquele primeiro momento, do tipo, puxa, eu expliquei, então eu tenho o diagnóstico, olha, isso aqui explicou. E aí, de fato, a gente acaba por patologizar mais uma questão que, independente, né, como você falou assim, ó, se tem sofrimento, é passível de cuidado. É um raciocínio que, no nosso, é do tipo, eu preciso achar um CID. Talvez o CID, para mim, é o sofrimento para você, né? Então, e assim, eu reconheço que existem sofrimentos que a gente às vezes não consegue definir muito bem o CID, mas eu nomear a história eu promover um caminho de cuidado. Acho que essa é a ideia. E muitas vezes, como você falou agora, o sofrimento não necessariamente vai ter um CID, né? E vai ter cuidado. Então, de fato, poder cuidar, talvez a gente possa inverter o raciocínio do tipo, não patologizar, mas entender que tem algo para ser feito, né? Eu acho que isso é uma premissa importante no cuidado como um todo, né? Um cuidado seja de qualquer área, né? De qualquer área dentro da saúde. A gente poder cuidar, mas daí a super diagnosticar, a ficar colocando nesse lugar, entendo que, né? É difícil, não dá, não tá certo a gente olhar para isso, puxa, é uma patologia, uma doença, né? Mas a questão é que a dicotomia do sim e não é mais fácil para ouvir, para ser ouvida, não é? Essa dicotomia do sim e não é que super patologiza. E não só isso, né? Ficar na dúvida é angustiante. É. Poder pertencer a algo é inerente à nossa condição não só humana, mas é, enquanto animais, né? O pertencimento, ele é muitas vezes algo é, inerente ao nosso funcionamento. O duro é quando a gente Uhum, passa a querer se encaixar, ao invés de pertencer. uhum, Né? uhum, uhum, E aí eu acho que também é importante a gente tomar cuidado com a necessidade de se abrir mão frente às escolhas que a gente fizer. O que eu estou querendo dizer com isso? É que dentro dessa patologização do desenvolvimento, existe muita gente que vai tentar, de alguma maneira, tirar sua lasquinha na história, uhum, né? uhum, Dentro aí de uma sociedade capitalista que, né, tem como grande força motriz esse funcionamento. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a má disseminação, ou a disseminação equivocada de conhecimento, a disseminação superficial de conhecimento, ela pode contribuir para a perpetuação desse sofrimento e dessa patologização do desenvolvimento, né? Indo aí para caminhos mais áridos, digamos assim, né, da minha fala, eu acho que esse tipo de bate-papo aqui como o nosso também tem como função sinalizar para profissionais e pais que, olha, o sofrimento existe, tente entender, né, desde uhum, quando isso começou, o que está acontecendo, ao invés de se comparar com o que está sendo postado, ao invés de entender que existem soluções mágicas, ao invés de é, enfim, né? E por caminhos que podem ter seu preço, né? Então, é,
ir pelo caminho da performance 100%, né, dessa adultização da criança. Então, acho que todos esses são caminhos muito perigosos. Por isso que eu sempre brinco do vamos dar um passo para trás, para dar dois para frente, vamos botar a bola aqui, né, no play, vamos entender o que está acontecendo, ao invés de comprar soluções mágicas, inclusive farmacológicas, né, Letícia? Eu acho que aí é um ponto extremamente sensível, né? Acho que é extremamente sensível. Você falou dois pontos importantes, Ila, que eu acho que eu vou usar para pautar esse caminho que eu quero falar. Primeiro, que eu acho que é a comunicação científica superficial. Então, muitas vezes, quando a gente tenta simplificar ou tornar palatável uma informação científica, a gente incorre em vários riscos, a gente tem que ter muito cuidado, né? Um dos riscos é promover uma interpretação equivocada daquela informação, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente não torna algo mais simples, a gente torna simplista. E o simplista dali tira informações importantes, que são as vírgulas que ninguém quer ouvir, que ninguém quer ler. Não é muito mais fácil ouvir, entender que, por exemplo, vou colocar, dar um nome a boi, melatonina é boa para o sono? Então, melatonina, sim, é boa para o sono. Mas como? Quando? Para quem? O uso exógeno da melatonina. Então, aí lá vou eu complicar. O uso exógeno da melatonina é bom para o sono? Não necessariamente. Para uma rara parcela da população, raríssima parcela da população. São aquelas pessoas que não produzem melatonina. Meu filho que não dorme e não produz melatonina? Não, ele produz. Ele produz. Não produz quem tem câncer no cérebro chamado tumores da glândula pineal. Olha só, que é muito raro. O que eu quero dizer com isso? Aquela primeira frase que parecia, meu Deus, é boa. E aí eu vou chegar na farmácia, tem uma embalagem roxinha, bonitinha, com uma lua, com uma estrelinha. Olha só que fofinho. Deixa eu dar para deixa eu dar pro meu filho. Já mostrei aqui também sobre, acho que uma vez eu postei que eu estava na farmácia com a minha filha menor e ela era na época louca pela patrulha canina, tinha lá games da patrulha canina de melatonina. E ela, mamãe, balinha da patrulha. Era games de melatonina. Então, para vocês verem como você falar simplesmente melatonina é boa para o sono, eu não estou falando de uso exógeno de melatonina à noite em 0,1 miligramas é boa para o sono de pessoas que tiveram eczérese de glândula pineal. Olha que difícil que é ouvir essa frase. Mas não tem como eu falar isso sem essa precisão, sem ter essa especificidade de falar isso. Só que ao transformar a informação científica em algo muito palatável, eu erro. E é isso que acontece com muita frequência. E essa é a informação que muita gente consome. E aí, consumindo essa informação, vai chegar lá na frente e vai, por não ter acesso à saúde, acabar utilizando a medicação. Ou acabar entrando em estratégias que são estratégias úteis no tratamento da insônia, mas começar a fazer aumentando o grau de ansiedade, como a gente sabe de alguns processos comportamentais que você pode fazer, utilizados como se fossem simples técnicas de malhação. Sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui, exatamente usando a palavra técnicas e não até para descontextualizar de todo um processo que precisa ser executado, no caso do comportamento. Então, eu acho que dentro dessa fala que você colocou, e já fechando tudo, de fato, a comunicação científica e o consumo irresponsável, eu chamo de irresponsável, para tentar simplificar, para tentar caber em poucos caracteres ou em poucos minutos, de fato, aumenta muito a patologização, que às vezes é uma questão de conversa, de comportamento, de etc. E aumenta isso porque, de fato, faltam aquelas entrevírgulas que a pessoa não leu, ou se leu, não conseguiu compreender, o que é natural, né? Afinal, provavelmente, de muita gente que trabalha aqui que não seja da área da saúde, se falar alguma coisa da sua área, eu também não vou entender com todos os detalhes, e é para isso que a gente é cientista, é para isso que a gente
tenta comunicar em meios livres como esse de forma um pouquinho mais adequada. E mesmo assim parece complexo às vezes, né? Então eu acho que é isso. Acho que é isso. E nosso tempo estourou, né? Para variar. A Maria. Muito bem. Muito É, o bom. papo foi bom. Se deixar, a gente fica muito mais. Mas semana que vem a gente continua com outro café com sono, né, Letícia? Exatamente. Bom dia, Bom dia pessoal. a todos. Até Bom dia, semana que vem. Letícia. Coragem, gente. Vambora. Beijo. Vambora. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.